Meus amigos, minhas amigas, voltamos. Ideias em Debate. Convidado especialíssimo, Michel Temer, professor de Direito Constitucional. Olha, um homem que conhece a Constituição como ninguém. Isso que é importante, presidir a Câmara, reconhecendo todas as questões importantes e estruturais da nossa atividade, do nosso Brasil maravilhoso. Agora, Michel Temer, um cidadão, Michel Temer, em especial a família, a questão da religião, a igreja, porque muitas vezes essas questões, elas são colocadas. Até eu achei interessante que nós fizemos uma fala anterior, que você contou até do Rui Barbosa, que ele fez uma mudança importante na nossa Constituição. Então, como é o cidadão Michel Temer? Olha, Ipatá, você sabe que é interessante, né? De vez em quando eu trato desse tema, especialmente no tocante à religião, porque a primeira Constituição, que é a Constituição Imperial, havia uma confusão entre a religião, né, e o Estado. A Constituição de 1824 dizia claramente que a religião oficial do Império era a religião católica apostólica romana. Quando surgiu a Constituição de 91, Rui Barbosa, ao lado de Aristides Lobo, Benjamin Constant, foram dos principais redatores dessa Constituição e logo se aperceberam que não convinha confundir religião com Estado. E daí porque costuma-se dizer que o nosso Estado é laico, ou seja, ele não está envolvido com religião, porque, na verdade, a função do Estado é preservar a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de credo. E isto tem sido reiteradamente repetido num dos capítulos fundamentais de todas as constituições brasileiras, que é o capítulo dos direitos e garantias individuais. Né? Não haverá discriminação em função de sexo, religião, credo, etc. Né? Então, este é um ponto fundamental das nossas constituições. E por isso, eu sempre acho muito perigoso confundir, especialmente em época eleitoral, religião com política ou religião com o Estado brasileiro. Não é? Agora, no particular, eu devo dizer a você que a minha formação é uma formação cristã. Eu, com 6 anos de idade, até tenho um irmão meu, o Tito Adib, que é 6, 7 anos mais velho que eu, mas eu via que ele ia à missa regularmente. Interessante, hoje ele tem 76 anos, você sabe que desde os 6 anos de idade, ele nunca perdeu uma missa semanal, nunca. Ele até se jacta dessa circunstância, né? Muito religioso. E eu, vendo que ele ia à missa aos domingos, aos sábados, à noite, né? Eu segui o exemplo dele. E aos 6, 7 anos de idade, eu falei em temperança, né? Um dia eu fui à igreja na minha cidade, em Tietê, e nos vitrais da igreja havia chamadas virtudes cristãs, e uma delas era temperança. E eu fui vendo no dicionário o que era temperança, e vi que era tempero, equilíbrio, moderação, né? E a partir daí, interessante, eu digo até que foi um gesto religioso, religioso no sentido do vocábulo latino. Você sabe que religião é uma palavra que vem do latim, religo, religare. Portanto, por meio da religião, você se liga às pessoas, você faz uma religação espiritual entre as pessoas. Em qualquer religião, eu sou católico, mas em qualquer religião, a ideia é sempre de uma religação entre as pessoas. Então, a minha formação é uma formação cristã, católica, apostólica, romana. Eu sou filho sou descendente de libaneses, né? Meus pais eram maronitas. Maronitas é o cristão árabe, é ao lado do ortodoxo, né? O ortodoxo é aquele que não é o Papa que manda. É a mesma igreja, né? É a mesma cristandade, só quem mandava era o patriarca, né? A figura do Papa é substituída pela figura do patriarca. Mas meus pais eram maronitas, portanto católicos apostólicos romanos, né? E eu tive essa formação ao longo do tempo. E evidentemente, quando você fala em valores cristãos, você fala em valores da família. A cristandade nada mais prega do que a harmonia familiar. Você prega o pressuposto do amor, da caridade, não é? Da compreensão dos problemas, até dos defeitos dos outros, não é? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esta é a coisa da cristandade, né? Então, eu creio nisto, eu creio em Deus, creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio nos valores espirituais, eu creio que o que anima a nossa vida é exatamente esta crença. A alma, quer dizer, a ânima, né? Você, quando diz, a pessoa é animada, porque vem de ânima, vem de alma. Você tem a alma colocada para fora, você está animado.
E eu tenho uma vida, convenhamos, animada, porque eu sou impulsionado pela minha alma, que, sem dúvida alguma, tem uma grande espiritualidade, né? E eu até vejo, viu, Patá, se você me permite, que muitas e muitas vezes em campanha eleitoral se coloca muito o tema religioso. E hoje nós somos até vítimas, muitas vezes, de uma campanha religiosa que, na verdade, eu devo dizer, não é verdadeira, é falsa, que tenta obter votos por meio de afirmações falsas, né? Então, se fossem verdadeiras, muito bem. Você tem uma determinada posição, mas ela é falsa, né? E por isso ela deve ser repudiada. Eu tomo a liberdade de usar essa oportunidade que você está me dando para dizer exatamente isso, em relação a vários temas em que eu, a Dilma, todos nós, né, nós temos certas convicções, convicções cristãs, pautadas pelos critérios da cristandade, né, do cristianismo, nos seus mais variados segmentos religiosos, e, portanto, entretanto, nos acusam muitas vezes de outras posições, né? Então, sobre esse tópico, né, eu quero dizer que foi assim. E lá, acho que você já me falou do PMDB, né? Mas antes até fazer rapidamente, assim, eu também sou descendente de libanês. Eu sei. E eu tive, você conhece, você foi para o Líbano também já? Fui. Eu fui uma vez só, fui no ano passado, e fui conhecer, meus pais, na verdade meus avós são libaneses de Rachaia. E também são, mas não são maioria, são cristãos, mas eu não são maioria, são cristãos, são religiosos também. Mas eu fiquei impressionado com o Líbano e com Rachaia, não sei, a terra dos seus pais, é dos teus pais que nasceram? Meus pais nasceram no Líbano. Eles são é uma cidadezinha, acho que menor que Rachaia, chama-se Tabura. Tem 2.000 habitantes, eu conheci, fica lá nas montanhas do Líbano, mas não é longe de Rachaia. Rachaia também é de montanha. Agora eu fiquei impressionado perto, né? Porque eu levei meu pai. Meu pai fez 80 anos e eu e meus irmãos íamos dar um carro para ele, que ele guia. Meu pai é super lépido, etc. Falou, não, eu quero ir para o Líbano, quero conhecer a terra dos meus pais. E levei. Então fui lá com ele. E eu fiquei impressionado que como aqueles moradores daquela região, daquelas montanhas, foram até o mar, pegar um navio para vir para cá. Coisa impressionante, eu não sei como é que conseguiram. Sim, Patá, mas foram até o mar, não é hoje, não. Foram 80, 90 anos atrás. É impressionante. É uma coisa mais impressionante. E acho que foram ainda, lá com os burricos, sei lá como conseguiram e chegaram e estamos aqui. Aliás, meus pais, se você me permite, eu até me fiz acompanhar do meu irmão mais velho e minha irmã mais velha, que nasceram no Líbano. Olha, e meus pais se casaram lá. E os 2 primeiros filhos nasceram lá. Então eles voltaram comigo para o Líbano, para a cidade onde nasceram, que é essa cidadezinha aí das montanhas. Olha, vale a pena ver. Agora vamos mudar um pouco o tema. Então, o nosso convidado é presidente do PMDB. É um partido muito grande, uma complexidade extraordinária, com certeza. Como é presidir esse partido? E que forma que você faz? Como você estava nos comentando, que valoriza uma série de situações, como das mulheres, dos afros e assim por diante. Olha, acho que uma das razões do meu relativo sucesso como presidente nacional do PMDB, e eu sou presidente há praticamente 9 anos, né? Fui reeleito várias vezes, foi porque eu, assim que cheguei lá, eu resolvi formar os núcleos, né? O núcleo da mulher, o núcleo do jovem, o núcleo do PMDB sindical, que é muito ligado a você, o Maradona, que é o nosso comandante do PMDB sindical, muito ligado a você. Nós conseguimos prestigiar o PMDB Afro, e nós conseguimos prestigiar esses grupos, e esses grupos tiveram sucesso absoluto. E como estou aqui no seu programa da UGT, não é? Eu elogio muito o PMDB sindical, porque ele fez uma interação extraordinária com todos os sindicatos e trouxe muita gente para o PMDB, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tive a compreensão de que o PMDB é quase uma federação de partidos, porque há realidades locais, não é? É verdade. Patá, que são fortes, são importantes. Então, eu tomei a cautela de, digamos, não agredir as lideranças locais, ao contrário, respeitá-las, mas ao mesmo tempo dialogar muito. E por que eu disse que eu respeitei e dialoguei muito? Para conseguir a unidade do PMDB, porque o PMDB era muito desunido internamente. E eu consegui uma unidade absoluta. Hoje eu posso dizer, sem medo de errar a quem está nos ouvindo, agora que eu sou candidato até, lançado pelo PMDB, vice-presidente, né? Eu devo dizer que nós temos cerca de 92% do PMDB inteiramente unificado em torno da nossa figura. E o meu desejo, se Deus quiser, que no ano que vem nós tenhamos 100% de unidade do PMDB. Então eu consegui com diálogo, né? Acho que nada melhor do que a conversa, do que o diálogo, a troca de ideias, para conseguir impor não exatamente uma liderança coronelística, né?
Porque às vezes nos partidos há muito isso. Tem o coronel do partido, tem o dono do partido, cacique do partido. Eu tenho horror a coronelismo, caciquismo. E veja que eu, quase 10 anos presidente do partido, até podia me rotular como cacique, mas não sou. Eu digo, eu sou dirigente de uma grande instituição partidária, de uma instituição partidária muito forte, muito significativa, e que tornou-se forte e significativa precisamente, primeiro, pelo respeito às realidades locais. Segundo, pelo incentivo aos núcleos que nós prestigiamos no PMDB, entre os quais o PMDB sindical. Quando você entrou, você veio, era MDB ou já foi para o PMDB, a sua história? Não, eu comecei lá no MDB. No MDB. Logo depois ele converteu-se em PMDB. Então você, o partido que você participou... Só o PMDB. Só o MDB que depois partiu do PMDB. PMDB, é uma história muito interessante. E contar Mais um pouquinho para nós. Você foi procurador do Estado aqui de São Paulo. Fui procurador-geral do Estado. Aliás, eu tive como colega, grande colaboradora no meu gabinete, uma sua tia, a Leila. Olha aqui, tá vendo, pessoal? Se ela faço uma homenagem à Leila. Se ela estiver nos vendo no programa... Olha aí. Se ela nos vir no programa, eu Procurador-Geral do Estado, e foi muito importante essa experiência, porque na Procuradoria do Estado tem atividades com as pessoas excluídas, né? Porque vocês tinham que, de forma graciosa, atender todas essas pessoas. Assistência judiciária. Contar só um pouquinho, está acabando o programa, se contar um pouquinho disso, que depois formou, a assistência judiciária formou a chamada Defensoria Pública, né? E a Leila foi, a sua tia, foi a grande coordenadora desse movimento da assistência social, da assistência judiciária, né? A Leila prestou uma colaboração extraordinária para a minha atividade. O mínimo de sucesso que eu tive na Procuradoria se deve muito ao auxílio da sua tia e de outras colegas que lá tive, a Norma Quiriacos e outras tantas, que me auxiliaram muitíssimo naquele período, né? E logo depois eu fui chamado para ser secretário da Segurança Pública, né? Secretário da Segurança Pública, criei a Delegacia da Mulher, criei a Delegação de Apuração de Crimes Raciais, criei os Conselhos Comunitários de Segurança, né? Aliás, fui 2 vezes secretário da Segurança Pública em São Paulo, né? Graças a Deus, numa atividade de muito êxito e, graças a Deus, uma atividade que me levou até para a Câmara dos Deputados. Muito bom, meus amigos, infelizmente o programa terminou. Eu agradeço muito ao nosso convidado, Michel Temer, e em especial a vocês, que são tão fiéis ao nosso programa. Continuem ligando no 21215972, continuem encaminhando e-mail e continuem acessando o nosso site www.comerciarte.org.br e visitando a nossa sede na Rua Formosa 409, aqui no Vale do Agabaú. Meus amigos, minhas amigas, até o próximo programa.